você que nos acompanha através do programa Palavra Viva aqui na TV Candidez ou também através das redes sociais da comunidade católica Missão Maria de Nazaré. Uma alegria nos encontrarmos porque o Senhor Jesus está no meio de nós. O Verbo vem para se fazer carne na nossa vida e, assim sendo, nos salvar. Concretamente, manifestar em nós concretamente a sua salvação. Mas como mesmo manifestar essa salvação na minha vida de uma forma concreta? No meu dia a dia, no meio da minha realidade cotidiana, na medida da minha resposta de observância, de obediência a esta palavra. Mas, assim como em Maria Santíssima, o Verbo se fez carne por ação do Espírito Santo, nós também queremos que Jesus, que é palavra, se faça carne em nossas ações através da potência, da força, da graça, da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus no dia de hoje, extraída do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. E a palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo outra parábola, havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, que o tinha por um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na parábola que Jesus nos traz hoje no seu Evangelho, o Senhor, ele se reporta à realidade de uma colheita. E quando nós vamos ver o correr dessa história, nós ficamos escandalizados, não é verdade? Porque
aquele pai de família preparou uma vinha, tudo direitinho no seu lugar, para que produzisse frutos e etc, 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 nos mínimos detalhes, e depois arrendou-a, né, para outros trabalhadores, justamente com a finalidade de aí produzir os frutos, e viajou para outro país. E nós nos escandalizamos quando o dono da vinha vem para recolher os frutos e então estes frutos são negados. A colheita é negada. A colheita que é devida ao dono da vinha é negada. No entanto, embora nos escandalizemos com esta palavra, com a figura dessa parábola, nós também não costumamos negar a colheita, os frutos da nossa vida para Deus. Ah, não, mas eu faço tantas coisas para Deus, eu dou o meu dízimo, eu aquele, etc. É verdade, que bom. Agora, queira Deus que esses frutos sejam frutos do seu ser de fato. E não só de um fazer, de uma produtividade religiosa, porque o Senhor Jesus, Ele disse, já não vos chamo servos, mas amigos. E aqui supõe algo ainda mais profundo, porque o Senhor, Ele chega ao absurdo de enviar o seu Filho, e mesmo a dimensão da autoridade do Filho é espizinhada, e a colheita, os frutos, a vinha é saqueada por aqueles trabalhadores. Quantas vezes nós também pisamos, quantas vezes nós desprezamos e matamos esta realidade tão elevada em nós, de filhos e filhas amados de Deus, para sermos aqueles que roubam os frutos para nós, para sermos aqueles salteadores da vinha do Senhor. Mas como assim, Marcelo? Eu não vou saquear a igreja, não roubo a igreja, né? Com esse entendimento de que a vinha na Sagrada Escritura realmente se trata da igreja do Senhor, do reino de Deus. Mas não esqueça que também a vinha na Sagrada Escritura se trata da vinha interior, do nosso jardim interior, onde estão aí as delícias de Deus, onde Ele já colocou tanta beleza, tanta virtude. E o que nós fazemos? Nós roubamos para nós mesmos tudo isto para permanecer no trono da nossa existência. E isto é perigoso demais, porque é disso que se trata a idolatria. Tantas vezes nós vemos na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, no livro do Gênesis especialmente, quando o homem ele rejeita Deus e por causa do apetite ele rompe com Deus, por causa da sua sensibilidade desordenada, ele então declara a morte de Deus, o desprezo de Deus no seu coração para favorecer a sua satisfação. Se tratando da vinha interior, todas as vezes, meus irmãos, que nós negamos de dar para Deus os frutos da virtude, os frutos multiplicados com o nosso esforço, das realidades santas onde nós progredimos,
para glorificar só a Deus, mas roubamos para nós a glória, nós estamos também declarando no nosso coração: Deus, dá licença, agora quem tem que aparecer sou eu. Parece absurdo, não é verdade? E é absurdo, mas por nossa realidade humana, desequilibrada, condicionada, escravizada pelo pecado, pelas nossas concupiscências, nós caímos diariamente nesses absurdos. Jesus sempre de novo está aí do nosso lado e nos chama de volta. Jesus sempre de novo está à porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que entrar, eu cearei com ele, entrarei aí na sua mesa, na intimidade do seu lar, para me revelar. E talvez você diga: mas como é que pode? De uma realidade da idolatria, quem sabe que eu vivo tantas vezes no dia, de querer roubar os frutos da minha vida para a minha vanglória, e Jesus quer sentar à mesa comigo? Não pode? Claro que pode. Porque ele mesmo disse que não é para os sãos que ele veio, mas para os doentes. E tanto é verdade que ele entrou na casa de Levi, não é verdade? E a esse que era cobrador de impostos, jantando ali com tantos outros ladrões corruptos daquele tempo, Jesus entra profundamente no coração daquele homem, de modo que ele declara: eu não vou mais pecar assim, eu não vou mais roubar os benefícios para mim, mas a glória será dada a Jesus, a ti, Senhor, que és o único Deus, porque agora assim o meu coração vê, só Tu, Senhor, nos bastas. E quando nós tivermos esta experiência de intimidade com Jesus à mesa e nós chegarmos a esta visão da alma de que só Deus basta, está aí. Quando chegarmos à saciedade do coração, já não precisaremos mais roubar a glória, estarmos nesse lugar de idolatria. É o que nós queremos, essa intimidade é o que nós precisamos viver dia a dia. Vamos para um breve intervalo, em seguida nós estamos de volta. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Seja muito bem-vindo, você que sintoniza agora o nosso programa. Estamos partilhando aqui a Palavra de Deus com a parábola dos vinhateiros, da vinha, hora da colheita. É hora da colheita, meu irmão, na sua vida. Talvez você esteja morrendo de fome interior, mas é hora da colheita. E você se questiona: mas como é que pode? Hora da colheita, eu estou nesse vazio existencial aqui, mas são tantos frutos da graça de Deus
que Ele colocou, o próprio Senhor colocou em você. E viver assim, vazio, né? Anêmico espiritualmente, até morrendo de fome, é algo muito contraditório. É como morrer de fome tendo aí à sua disposição um grande banquete, um alimento sólido, não é verdade? Sim, pelo seu batismo você já tem esse alimento sólido da graça de Deus. Bom, a palavra de Deus que nos fala sobre a parábola da vinha, no versículo 42, vem nos dizer assim: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. O que quer dizer isto? Pedra angular é pedra que dá ângulo na obra. Nós conhecemos também como pedra fundamental, né? Hoje é mais alegórica isto, essa realidade, né? Mas nas construções antigas não era assim, era determinante mesmo pela maneira de construir naquele tempo. Aquela pedra angular, quer dizer, aquela pedra que dava ângulo. E assim Jesus é aquele que deve ser a pedra angular, o alicerce, a base, que dá rumo, direção, mas é claro, firmeza, a rocha firme da nossa vida. E vejam, aqui repetindo o que diz esse versículo, a pedra rejeitada pelos construtores. Como é que fica a nossa vida se nós rejeitamos aquele que dá o rumo, que dá a direção? Fica uma vida perdida, né? Não é que tantas vezes nós nos encontramos assim? E, inclusive, estranhamos. Nós sabemos porque, nossa, olha o que foi virar a minha vida e agora eu não sei para onde é que eu vou. Óbvio, é uma construção toda torta. Começa a despencar a sua vida, começa a quebrar, implodir a sua vida. É o casamento que está quebrando, é a realidade financeira que já está em ruínas. O que está acontecendo? Deus, onde você está? Ora, eu deveria estar aí na base para dar estrutura, para dar direção a todo o edifício. E justamente, irmãos, por falta de Jesus como esta pedra, esta rocha firme e que direciona, é que as nossas vidas muitas vezes se encontram tão perdidas. E aí é o caos, porque, na verdade, como nós falávamos no bloco anterior, nós também dizemos para Deus: Deus, para mim você morreu. Quando nós nos abraçamos a nós mesmos sobre todas as coisas, quando nós nos amamos a nós mesmos sobre todas as coisas, é como se nós disséssemos: Deus, para mim você morreu. É amar a mim mesmo até o desprezo de Deus, a idolatria. E Jesus nos chama justamente ao contrário disto. Amar a Deus até o desprezo de mim mesmo. E Jesus viveu isso na cruz. Não só viveu como um exemplo, mas o Senhor já nos deu esta graça pelo seu sangue. Porque Ele, o Filho amado, reconciliou todas as coisas com o Pai pelo seu sangue derramado na cruz, pagando esta conta da nossa rebeldia contra Deus, já rasgando o documento que nos condenava, assim nos fala São Paulo. Mas, irmãos, todas as vezes no nosso dia, sabe, aquelas situações mais simples. Por exemplo, nós estamos em tempo de quaresma, né? Às vezes na vivência cotidiana com a minha família, quando o Espírito Santo sopra no meu coração, ora, não brigue, deixe para lá a sua justiça, para que fique tudo calma, depois vai se ajeitar. Quando o Espírito sopra algo assim, e nós dizemos: não, eu é que tenho a justiça, quem manda aqui sou eu e acabou. O que nós estamos fazendo com o conselho de Deus? Com aquela palavra inspirada do Senhor no nosso coração, aquela palavra de salvação. Nós estamos dizendo: olha Deus, aqui para mim você morreu, deixa que agora eu vou fazer minha vontade. Nós perdemos a cabeça, discutimos, etc, tal. Nós não, né? Queira a Deus que você não caia nisto, né? Que não caiamos nesta realidade,
porque justamente a realidade de briga é uma realidade sempre extrema, mas dentro de nós pode acontecer, né? O que nós não podemos mais é tantas vezes, repetidas vezes no nosso dia, dizermos para Deus: Deus, para mim você morreu e eu vou fazer somente a minha vontade. É muito sutil. Parece algo assim, né? Tão gigante, e no sentido de proporção espiritual, Acontece que muitas vezes, porque nós temos uma visão rasa a respeito da nossa realidade espiritual, nós não percebemos. Quantas vezes por dia nós dizemos assim: Deus, você morreu. Cada vez que nós pecamos, nós dizemos isso, porque ninguém peca para os outros. Todo pecado é uma idolatria, não é? Inclusive, a palavra do Senhor nos diz assim, claro, dado o seu grau, existem aí os pecados veniais, etc. Mas é verdade que todo pecado precisa ser combatido com veemência, porque senão o pecado venial ele vai virar um pecado mortal, e o pecado mortal vai gerar um vício sério que vai acabar me arrastando, me roubando de Deus. É preciso vigilância para não cairmos nisso aqui que viveram os vinhateiros, quando a palavra nos diz que eles conduziram o filho para fora e o assassinaram. Está aqui algo muito importante. Muitas vezes, para esta realidade de rompimento com Deus, a gente percorreu um caminho de afastamento de Deus. Quando nós não rezamos, por exemplo, ou, por exemplo, o Senhor ele te chama a uma intimidade nova com Ele nesse tempo quaresmal, e você faz vistas grossas. Ah, não vou levantar mais cedo, estou muito atarefado, estou trabalhando demais, se eu levantar mais cedo não vou aguentar o meu dia, etc. e tal. É Jesus que bate a porta para a intimidade do nosso coração. O que nós fazemos? Deixamos o Senhor do lado de fora. Ou ainda, quem sabe, tantas coisas maravilhosas nós já vivemos na intimidade com Deus aqui no jardim do coração. Mas quando nós abrimos mão disso, descuidamos do Senhor, da intimidade com Ele aqui na intimidade, é como se nós tirássemos Ele para fora. Nós vamos distanciando o Senhor. E acontece que o próximo passo, qual é mesmo? Deus, você morreu para mim. Porque foi isso que viveram os vinhateiros aqui. Levaram o Senhor para fora e depois o mataram. E é importante dizer também na nossa realidade de caminhada de fé, no ambiente de igreja que nós vivemos, tantas vezes nós priorizamos realidades a 1000 e não a pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós muitas vezes defendemos Deus na nossa caminhada de fé como se fosse uma ideia, à força de tantos e tantos argumentos elucubrados, etc. e tal. Mas nós nos esquecemos de que o cristianismo, e vai nos dizer isso o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, o cristianismo é um encontro com a pessoa. E uma vez que nós deixamos isto, deixamos o Senhor do lado de fora, mais e mais nós vamos querendo roubar a glória de Deus para nós. Sabe por quê? Porque quando a gente se afasta do Senhor com isto, com aquilo, com aquele outro, seja por N motivos, o nosso coração de novo passa a ter uma lacuna existencial. Acontece que ninguém vive assim, insaciado dentro. Então, nós vamos, se não saciamos o coração do Senhor, vamos tentando saciar o coração com tantas outras coisas, com tantas outras realidades, e as nossas inclinações nesse sentido são avassaladoras, vão tragando tudo quanto é oferecido. Mas acontece que, meu irmão, saciar o coração com aquilo que não é o Senhor, ou principalmente com aquilo que não vem dele, que está fora da realidade da fé, isto é, coisas do mundo ou do mundanismo, é a mesma coisa que querer saciar a sede com Coca-Cola, não é verdade? Os prazeres são um ótimo comparativo nesse sentido. Coca-Cola é boa, né? De tomar, né? Pelo menos o gosto, enfim.
para quem aprecia. Mas toma quantos copos quiser. Logo em seguida, depois daquela ardida na garganta, assim, né? O que vem? A sede. Não adianta então tentar saciar o nosso coração com tantas coisas, né? E nós, no ambiente da fé, da caminhada da fé católica, tentar saciar o coração com tantas coisas de Deus e não com o Deus das coisas, nós vamos nos embugando e não saciamos. E para aqueles que, quem sabe, não vivem tanto a realidade da fé e que são chamados a aprofundar ainda mais, mas que ainda caem lá naquelas situações mundanas, saciar o coração com os prazeres, até com os pecados. Aí, muito pior do que Coca-Cola, é veneno doce, né? O pecado é agradável, mas ele mata. É preciso romper com o que nos afasta com Deus. Não só, esse é o primeiro passo, é o começo do caminho. E depois é preciso tratar bem Jesus, que bate a porta do seu coração agora. Acolhê-lo bem, porque uma vez que o seu coração vive a experiência de intimidade com o Senhor, ele não é mais o mesmo. E é uma experiência inesquecível. E aí, uma vez saciado dele, você, embora inclinações, fraquezas, limites, pecados, vai querer sempre estar saciado do Senhor. Jesus, querido e amado Deus, Tu que estás à porta, Senhor, e bate, nós queremos escancarar. E queremos e desejamos que Tu entres e tomes não só os frutos da nossa vida, Senhor, mas tome tudo, porque tudo pertence a Ti, nós pertencemos a Ti. Nos comprastes com o preço do Seu sangue, nós somos Teu, Senhor. Bendito seja, Jesus, por Tua presença e porque Tu novamente vens ao nosso encontro. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.